A região de Campinas é a segunda maior do estado de São Paulo em abertura de empresas entre 2022 e 2021, crescimento de mais de 15%. Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no Estúdio CBN com o Dr. Gilberto Luiz do Amaral, que é presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, também conhecido como Empresômetro. Dr. Gilberto, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Olá, boa tarde, Guarizo, e aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer aqui estar. Prazer é todo nosso. É um número que ele acaba recuperando aquele período que a economia ficou parada ou teve algum empurrão aqui na cidade de Campinas, né? Também na região, esse número de empresas tão grande que foi aberto, doutor Gilberto? Bom, Campinas e região se notabilizam pela criação de novos empreendimentos e também pela pujança da região. Então, Campinas não sofreu tanto durante a pandemia, não sofreu tanto quanto outros municípios e também se recuperou mais rápido. Então, eu posso dizer que é uma característica bem marcante da região de Campinas, e aí a Grande Campinas, né, a micro e meso região de Campinas, que realmente se notabiliza pela abertura de novas empresas, como também pela criação de novas filiais. Ou seja, o que a gente verifica também que Campinas cria bastante novas filiais, de forma que as empresas já estabelecidas, elas acreditam muito no potencial da cidade e da região. Doutor Gilberto, e quando a gente fala de número de 15%, né, às vezes o pessoal que está ouvindo a gente não consegue ter essa noção, mas uma diferença de 25 mil empresas abertas, né? Aí a gente está falando de filial, como o senhor disse, a gente está falando de empresa familiar, a gente está falando de indústria, de prestação de serviços, abrange um campo muito grande, é um número que impressiona, né? Sem dúvida alguma, porque veja, após a cidade de São Paulo, Campinas tem um maior número de empresas já estabelecidas, como também de abertura de novas empresas. E esses quase 16% é de janeiro até ontem, né? Até aí um pouco mais de meados de outubro, ou seja, ainda até o final do ano, o crescimento de Campinas ultrapassará 20%, o que é algo muito marcante, porque após Campinas vem Guarulhos, com essa diferença, como se diz, de 25 mil empresas, e depois Ribeirão Preto. Então, são 60 mil empresas a mais em Campinas do que Ribeirão Preto. Depois vem São Bernardo do Campo. Então, veja que Campinas lidera, somente o município de Campinas, né, lidera aí o interior do estado com uma distância bem grande para os outros municípios. Sem dúvida. E eu estou vendo aqui o gráfico, né, de todo o estado de São Paulo, né? A gente vê que o setor de serviços é o que mais cresce, né? E a gente vê que quase 60% são MEIs, né? São empresários individuais ou microempresários. Isso também é uma nova tendência, até da reportagem que a gente trouxe um pouquinho antes das empresas familiares, né? As pessoas estão empreendendo mais, né? Além das filiais chegarem, como o senhor já citou na primeira resposta, tem também as pessoas apostando num negócio próprio em todo o estado. Se nós fizermos um recorte nacional, nós vamos ver que o microempreendedor individual é aquela natureza jurídica que mais tem empresas, né, o tipo societário, desculpa, que mais tem empresas em todo o Brasil, mas fazendo um recorte em Campinas, eu estou olhando aqui alguns recortes bem interessantes. Campinas, na geração de empresas ligadas a franquias, né, de novas empresas que são franqueadas, ela também lidera o interior, ela lidera inclusive o interior em termos de franqueadoras, ela lidera em número de médias empresas,
ela lidera, inclusive, em grandes empresas, em pequenas empresas. Então, a liderança de Campinas no interior é basicamente que completa, é também, eu acho que essa pesquisa que vocês citaram no início, de 60. Perdemos o contato com o Dr. Gilberto? Está me escutando? Agora voltou, doutor Gilberto. Pode seguir. O senhor estava falando da primeira pesquisa, né? Isso, eu só não lembro se é 60% ou 70%, que são empresas familiares. Isso é comum no Brasil todo. E nós temos aí também, na região de Campinas, empresas muito longevas, né? Nós temos empresas muito tradicionais, empresas que ultrapassam a 100 anos de idade, o que demonstra que a pujança, e aqui nós estamos olhando o recorte somente da cidade de Campinas. Se a gente colocar a micro-região de Campinas, se a gente colocar a meso-região de Campinas, então isso aumenta muito, que demonstra todo esse potencial econômico, potencial populacional. Também estava aqui olhando mais um recorte que é, em termos educacionais, também há uma geração de muitos empreendimentos ligados à área de educação, à área de saúde, o que demonstra, sem dúvida alguma, a riqueza, né, da região. Doutor Gilberto, agora a gente sabe, né, que abrir uma empresa é uma coisa, manter essa empresa é outra. E a gente não está falando dessas tradicionais centenárias, né, que o senhor está dizendo aí. Mas até nesse caso, né, precisa de administração também. Mas agora, o que o empresário precisa, né, o que o empresômetro... Claro que o empresômetro olha os números, mas o que o empresário precisa para ter uma segurança, para abrir um negócio e conseguir fazê-lo durar? Bom, primeiro que toda empresa, mesmo as centenárias, elas iniciaram um dia, né? E hoje nós estamos iniciando, nós temos aí empresas agora da nova economia, que também Campinas é um polo tecnológico muito importante para o Brasil. Mas a primeira coisa, a gente divide a geração de novos empreendimentos em dois tipos. Primeiro, o empreendimento por necessidade e depois o empreendimento por opção. O empreendimento por necessidade é aquela pessoa que perdeu seu emprego, está sem renda, e ela tem uma necessidade de criar um negócio para gerar renda. Esse tipo de negócio, ele não é bem estruturado, ele não nasce porque a pessoa está, muitas vezes, desesperada e ela precisa, então, abrir ali um salão, um pequeno salão de cabeleireiro, uma pequena loja, ou fazer aí alguns quitutes em casa. Então, esse é o tipo de empreendimento por necessidade. Depois nós temos o por opção, ou seja, a pessoa se estrutura, planeja, ela tem lá uma reserva, ela planeja sair de um emprego, levantar o fundo de garantia, pegar as reservas e aplicar naquele negócio. Quando o empreendimento é por opção, e para que esse empreendimento seja duradouro, as pessoas precisam planejar muito, né? Precisa planejar, precisa estudar o mercado, ver se aquele é um mercado muito competitivo ou não, verificar, precisa entender de comprar e vender produtos, precisa se especializar naquele ramo que ela pretende. Então, sempre que se investe um capital num determinado negócio, é importante que se estude muito, se planeje muito e que fique bastante, esteja muito antenado com as mudanças da economia. Hoje, por exemplo, o e-commerce é uma realidade que quem não está preparado para competir também no e-commerce pode não ter essa vantagem de ampliar mercados. Então, isso é importante. E no caso das empresas familiares, é importante que os sucessores se habilitem também, estudem para manter aquele negócio, para ampliar, para também modernizar aquele negócio. Então, eu vejo que o planejamento
e o aperfeiçoamento constante é o que faz com que as empresas perdurem. É isso, né? A empresa não anda sozinha, né? Então tem que ter a preparação. Até para a gente fechar isso, a gente ouve de pessoas que empreendem, doutor Gilberto, que é o seguinte: nossa, eu era funcionário, agora eu abri minha empresa, eu achava que eu ia trabalhar menos, eu trabalho o dobro. É daí para mais, né? Cuidar de um negócio próprio tá longe de ser um conto de fadas até dar certo, né? Não tem mistério, né? Quem quer empreender precisa saber que vai trabalhar mais do que qualquer colaborador, porque vai trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quando está em férias, está preocupado com o andamento do negócio. Então, é uma primeira coisa que precisa quem quer empreender saber. Trabalha-se muito, e muito mais do que qualquer colaborador. A outra que precisa saber é que precisa estar muito atualizado em relação ao mercado, entender crises antes das crises chegarem, ver o que está acontecendo no mundo, ver as questões regionais, ver as questões políticas, também é importante para saber, para empreender e para manter o seu negócio. Então, empreendedor realmente tem que trabalhar bastante. Quero agradecer muito ao Dr. Gilberto Luiz do Amaral, é presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, também conhecido como Empresômetro, e trouxe nessa notícia tão importante aqui para a cidade de Campinas, um crescimento de 15% ou mais de 15% de um ano para outro, 25 mil empresas instaladas a mais aqui na cidade de Campinas e muitas dicas para você que quer empreender. Dr. Gilberto, muito obrigado pela participação, uma boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Agora são 3 horas e 27 minutos.